Pessoal, bom dia. Eu fiquei de subir a aula para vocês no sábado, né? Acabou não dando tempo. E eu vou subir a aula agora para vocês. Na verdade, é uma aula de dinâmica populacional que eu já fiz para a turma do terceiro ano no ano passado, tá? Que é uma aula bem inicial, que fala da parte dos conceitos que são bem importantes para vocês compreenderem, tá? Então, na sequência desse recado aqui, desse informe, vocês têm essa aula, tá? E na sequência da disciplina eu posto, coloco depois o restante do conteúdo relacionado com essa parte de população, tá? População e demografia, tá bom? Então, dando seguimento à dinâmica populacional brasileira, aula 1, é o que a gente vai começar a ver agora. Antes de falar sobre a dinâmica populacional brasileira, a gente vai ver os principais conceitos relacionados com demografia, né, e com a geografia da população, ok? Então, iniciando, a gente tem alguns conceitos importantes, né? Natalidade, mortalidade infantil, fecundidade, crescimento vegetativo, transição demográfica, pirâmide etária, a PEA e o bônus demográfico. Depois eu vou falar um pouco sobre as migrações, né? E as teorias populacionais. Aí a gente encerra essa aula 1, aí na próxima aula a gente passa a falar um pouco sobre a dinâmica do Brasil, a dinâmica populacional do território brasileiro, tá? A taxa de natalidade, então, no que ela consiste, né? É um cálculo que considera o número de nascidos vezes 1.000 dividido pela população total. Então, se a gente quiser saber a taxa de natalidade em 2019 do Brasil, a gente precisa pegar o número de nascidos vezes 1.000 e a gente divide pela população total. Isso vai nos dar uma taxa, um indicativo de qual foi, né, essa população, né, a taxa de natalidade do Brasil em 2019. A mesma coisa a gente faz com a mortalidade. Número de óbitos vezes 1.000 dividido pela população total. A gente faz essa conta e a gente vai obter a taxa de mortalidade do Brasil em 2019. A mortalidade infantil é um pouquinho diferente, tá? É o número de óbitos de menores de 1 ano de idade vezes 1.000 dividido pelo número de nascidos vivos no período de 1 ano. Tá? Então, eu posso pegar de julho a julho, de julho de 2019 a julho de 2020. Então, eu vou pegar o número de óbitos de menores de 1 ano de idade nesse período, multiplico por 1.000 e vou dividir pelo número de nascidos vivos no período. Isso tudo são taxas, né, são indicadores que servem para a gente analisar qual está sendo a dinâmica populacional de uma determinada área, de um país, de um município, de um estado, tá, de uma região. Então, esses indicadores são importantes para a gente entender o que está acontecendo e se a gente estiver diante de algum problema muito grave, a gente poder, de alguma forma, tentar corrigi-lo, tá? Depois eu vou deixar um documentário para vocês verem, né, quando a gente começar a falar sobre Brasil, um pouco do que era a questão, né, da mortalidade infantil aqui no nosso país. Não sei se eu já passei, uma reportagem curta de 25 minutos do Jornal Nacional. Não sei se eu já passei para vocês em algum momento, mas provavelmente não. Então vocês vão ter a oportunidade de assistir. Depois eu coloco o link lá para vocês no Swap. Mas é bem interessante para a gente perceber, né? Parece muito distante, mas há 20 anos atrás era um problema muito grave no Brasil. A gente tinha uma das taxas de mortalidade que era das maiores do mundo, né? E a maioria dessas mortes ocasionadas pela desnutrição infantil, tá? Deixa eu só mostrar antes de ir para a fecundidade alguns gráficos para vocês visualizarem melhor inclusive a importância disso tudo, né? Aqui a taxa de natalidade do Brasil de 1950 até os anos 2000. A gente tem uma taxa de natalidade, né, a linhazinha marrom, alaranjada, ela vem caindo no Brasil ao longo das últimas décadas. Tá? A taxa de mortalidade nossa era muito elevada na década de 50 e ela também vem caindo, né, com o passar das décadas. Por que esses fenômenos eles acabam ocorrendo? A gente vai ver daqui a pouco que tem um link com as teorias populacionais, sobretudo a teoria malthusiana. Então, na década de 60, 70, os países em desenvolvimento, eles acreditaram numa ideia que tinha sido, né, traçada lá atrás, daqui a pouco eu falo um pouco melhor sobre isso, e a partir dessa ideia eles começaram a promover políticas contraceptivas, né? Eles começaram a incentivar que as pessoas tivessem menos filhos. Então,
os estados começam a promover essas políticas, em alguns lugares essa ação contraceptiva ela foi feita de maneira obrigatória, sem considerar a vontade, sobretudo, das mulheres. Então, a imposição dessa ideia de planejamento familiar, meio forçada, isso acabou surtindo efeitos, né, nesses gráficos que a gente vê. Então, se a gente pegar o gráfico do Brasil, da Colômbia, do Equador, de países em desenvolvimento, eles vão ter algo parecido em termos de taxa de natalidade, né, nesse período, sobretudo a partir dessa adoção, desse ideário, né, malthusiano, daqui a pouco eu vou explicar melhor, de que era necessário a gente controlar o aumento da população, tá? Então, isso se reflete nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês. E porque a taxa de natalidade, né, ela acaba também diminuindo nesse período, não é uma redução tão grande quanto a da natalidade, mas isso se deve muito ao avanço científico, tecnológico na área da saúde, na área da educação. Então, quando essas áreas elas avançam e o acesso, né, ao produto oriundo desse avanço é universalizado para a maioria das pessoas, elas acabam tendo mais qualidade de vida, você tem mais medicamentos disponíveis no mercado para tratar uma série de doenças. Isso tudo contribui com a redução da taxa de mortalidade também. Então, esse é um gráfico que mensura isso. Aqui a gente tem a taxa de mortalidade infantil, ela é do Brasil de 2000 a 2015. Ela também apresenta uma queda muito acentuada. A gente tinha cerca de 30 mortos de crianças abaixo de 1 ano por 1.000 nascidos vivos. Isso no Brasil nos anos 2000. Essa taxa ela vem diminuindo também ao longo dos anos. Em 2014, 2015, ela estava abaixo de 15 mortes, né, a cada 1.000 nascidos vivos. Isso é muito importante, né? Isso é um avanço que o Brasil teve nesse período. Isso está muito relacionado a algumas políticas públicas adotadas no sentido de garantir, né, que a principal causa de morte infantil no Brasil ela fosse combatida. Eu falei anteriormente que as pessoas morriam, as crianças morriam muito no Brasil por desnutrição. Então, quando você promove políticas públicas que combatam a desnutrição, quando você garante, por exemplo, uma renda mínima para que a família consiga comprar um pouco de alimento para sustentar os seus filhos, as crianças morrem menos. E isso era uma realidade no Brasil, assim, assustadora. Na época da minha adolescência, né, caminhando para a idade adulta, eu lembro de no jornal sempre a gente estava vivenciando reportagens, matérias de pessoas morrendo de fome, do número elevado de crianças que morriam no Brasil, né? Inclusive era uma coisa naturalizada, tão naturalizada que a ação, né, a sociedade se contentava em promover ações de doação de alimentos, doação de cesta, e criança esperança para cá, criança esperança para lá, como se isso de fato resolvesse o problema, e não resolvia. O que veio ajudar a reduzir, né, a mitigar os efeitos da fome no Brasil e da mortandade infantil foram as políticas criadas pelos governos, né, pelo Estado brasileiro, para promover o acesso mínimo à alimentação. A principal dessas políticas é o Bolsa Família, que existe até hoje, né? Independente da má vontade de alguns governos, ele se mantém, né? Então, é uma política pública importante que ajuda a combater, sobretudo, a questão da mortalidade infantil no nosso país. Então, voltando aqui, fecundidade, né, para falar um pouco dos conceitos importantes. A fecundidade, ela visa mensurar a quantidade de filhos, né, que mulheres têm entre 15 e 49 anos, né, salvo engano, é esse o dado. Então, ele é uma taxa que serve para mensurar a fecundidade, o número de filhos nascidos por essas mulheres entre 15 e 49 anos, né, também ajuda a gente a entender um pouco da dinâmica demográfica do país, da área da região que a gente queira estudar. É importante a taxa de fecundidade. Existem países hoje que estão incentivando, né, para que as famílias possam ter mais filhos. Então, eles incentivam a partir do aumento da licença maternidade. Tem países que pagam, né, uma bolsa por mês, durante um certo período, né, para que a família possa se dedicar à criação do filho, sobretudo nesse primeiro momento do nascimento, nos primeiros meses de vida da criança. Existem países que aumentam, por exemplo, a licença paternidade, tem países que nem tem isso, né? Tem países que estão incentivando, olha, pai, se você
né, e sua esposa tiverem um filho, adotarem uma criança também, porque a adoção faz parte, vocês podem ficar em casa se dedicando, o governo vai pagar uma bolsa para vocês se dedicarem exclusivamente à criação da criança. Isso, de certa forma, incentiva para que as pessoas queiram ter filhos. Por que os países estão fazendo isso? Porque eles estão envelhecendo muito. E como eles, no passado, adotaram políticas para combater a natalidade, né, e, sobretudo, também a fecundidade, através das políticas contraceptivas que atingiam principalmente as mulheres, hoje em dia eles estão sofrendo o efeito disso, porque a população ficou muito velha, ela é envelhecida, e ela não teve reposição. Né? Então, você não teve crianças nascendo, se tornando jovens, adultos, para repor, sobretudo, a força de trabalho no mercado desses países. Então, hoje em dia, eles estão incentivando as famílias a terem mais filhos, a adotarem, né, para tentar repor essa falta de mão de obra resultante do envelhecimento da população. Tá? O crescimento vegetativo, o que ele é? Ele é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Tá? É importante que um país tenha um crescimento vegetativo positivo, justamente para não cair nessa armadilha que os países hoje, sobretudo países da Europa, se não me engano, a Austrália estava passando por esse problema, a China está passando por esse problema também. A China, durante muito tempo, ela proibia que as famílias tivessem mais de um filho, né? Era a política do filho único. E hoje em dia ela está querendo que as famílias tenham mais filhos, porque ela evoluiu, né? Ela se desenvolveu economicamente, ela cresceu economicamente, ela teve uma evolução tecnológica significante, ela investe muito em pesquisa, então você tem uma indústria farmacêutica muito boa no país, então você possibilita que a população viva mais, uma população que vive mais num universo de mais de 1 bilhão de pessoas. Então as pessoas estão ficando velhas na China, estão vivendo mais, ficando velhas, se aposentando, e está faltando mão de obra já, eles estão sentindo, o governo já começou a perceber isso, para repor esses chineses que estão ficando velhos e estão se aposentando e não podendo trabalhar. Então, o crescimento vegetativo ele precisa ser positivo. Então, a taxa de natalidade ela tem que ser alta, né, sobretudo em relação à taxa de mortalidade, para que a gente tenha um crescimento vegetativo positivo. Tá? A gente tem a transição demográfica, né? Aqui a gente, rapidinho, um gráfico, né, da taxa de fecundidade no Brasil. Aqui em 2000 era 2,4 filhos por mulher, né? A conta era feita dessa forma, a conta é feita dessa forma, né? Em 2015, abaixo de 1,8. Então, uma taxa de fecundidade que também está caindo. Daqui a pouco eu tento explicar, quando eu falar das teorias, o porquê que esses movimentos eles acabam ocorrendo, tá? Tanto de retração, de redução, quanto de aumento, né? Porque esses processos ocorrem dentro dessa ideia de dinâmica populacional demográfica, tá? Transição demográfica. O que seria a transição demográfica? Essa evolução. Então, você tem países que são aqui nessa área do pré-moderno, onde a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade eram elevadas. Esse país ele vai evoluindo, ele vai se desenvolvendo, e a tendência é que essa taxa de mortalidade, essa taxa de natalidade, elas diminuam, como ocorreu com o Brasil, né, de 50 para cá, e depois se estabilize. Aí isso denota, né, essa evolução da população, ela também denota uma evolução no desenvolvimento de determinado país, estado, área ou região. Então, o Brasil hoje, ele deveria estar no pós-industrial. Né? Se a gente pegar só a dimensão da população, o Brasil estaria no pós-industrial. Então, a gente já estaríamos num quadro hoje de país desenvolvido, porque a nossa taxa de mortalidade e de natalidade, elas caíram e se estabilizaram. Só que economicamente a gente não pode dizer isso, né? A evolução demográfica não foi acompanhada pela evolução econômica do Brasil. Então a gente estava num período industrial, a gente está num período de desindustrialização, estamos retrocedendo em termos econômicos, de evolução econômica. Mas a nossa perspectiva populacional já é de uma sociedade pós-industrial, né? Em termos de taxa de mortalidade e de natalidade do Brasil. A gente conseguiu avançar muito para garantir uma longevidade para a população, né? As pessoas hoje, elas planejam a sua vida, né? Elas planejam quantos filhos vão ter, quantos filhos elas querem ter, né? Então, você já tem essa ideia do planejamento familiar bem enraizada na cabeça de muita gente no Brasil, né? Não de todos, daqui a pouco a gente vê também o porquê disso,
mas já é uma questão bem trabalhada por boa parte da população brasileira. Mas, infelizmente, na parte econômica, do desenvolvimento econômico, na verdade, né, porque não é só crescimento que conta, do desenvolvimento econômico, infelizmente, não acompanhamos, a gente não conseguiu evoluir nesse sentido. Ok, certinho, deixa eu voltar lá de novo. Pirâmide etária, pé e bônus demográfico. Deixa eu mostrar para vocês aqui, pirâmide etária. Pirâmide etária é um gráfico, tá? A gente tem aqui, por exemplo, o gráfico da década de 70, né, do Brasil. E a pirâmide etária é isso. É esse gráfico que vai dividir a população masculina e feminina por faixa etária, tá? Por idade. E quantas pessoas estavam, né, concentradas dentro dessas faixas etárias. Na verdade, qual que é o percentual de pessoas? Por exemplo, aqui, de 0 a 1 ano, a população masculina era de 7,7%, né, desse total de 96 milhões. A população feminina de 7,6%. Né? E a evolução disso, como isso vai evoluindo, né, de acordo com cada faixa etária. Então, esse, por exemplo, era um gráfico, né, uma pirâmide etária, um gráfico etário da população brasileira na década de 70. Aqui na década de 90, a gente já percebe uma mudança, tá? Bem sutil, mas ocorre uma mudança. É a mesma ideia do gráfico, né, medindo a evolução da população masculina e feminina por faixa etária, mas em relação a 70, a gente tem uma base mais larga. O que isso significava, né, ou significou naquele período? Que a população economicamente ativa, que é o PEA, né, o outro conceito que estava lá, ela era menor. Apesar de que nesse período muitas pessoas eram colocadas no mercado de trabalho, né, abaixo dos 15 anos. Então era normal você ver, né, crianças com 8, 9, 10 anos inseridas no mercado de trabalho, mesmo que de maneira informal. Mas oficialmente a PEA aqui do Brasil nesse período ela era muito baixa. A gente tinha uma população inativa, né? Uma base aqui muito grande, ó, 15, entre 10 e 15, 0 em 1, entre 1 e 15 anos de idade, uma base muito larga, né, de pessoas nessa população inativa, né, que não contribuía com a economia de forma oficial e de forma direta. Aqui na década de 90 a gente já tem uma mudança, você tem uma redução dessa base, você tem um crescimento, né, da parte da população economicamente ativa, então aqui da parte central, né, que é natural que as pessoas, aquelas crianças, elas vão, né, vão envelhecendo, mas a proporção do número de crianças, ela também diminui no Brasil. Então, a população masculina que era 7,7, 7,8 e a feminina 7,5, o número de crianças, né, masculino e feminino, né, eles reduzem em relação a 1970. Aí aqui, a de 2010, menor ainda, né? Se a gente pegar 90, 2010, menor ainda, essa base, e você já tem uma ampliação da PEA. Então, essa parte central aqui, ela já está um pouquinho mais robusta, né? Então, a PEA, ela aumenta bastante em 2010 e a base, ela vai diminuindo. Então, isso já é reflexo dessa ideia de planejamento familiar, né? Menos crianças nascendo, menos crianças sendo geradas no Brasil, você vai reduzindo o número de crianças e você tem uma população economicamente ativa maior, porque são as crianças que envelheceram de décadas passadas. Aqui, 2030, né, a redução ainda está meio que estável, né, se a gente comparar com 2010, foi de 3,5 para 2,5, né? É o que a gente tem aqui em 2030, basicamente, 2,7, 2,8. E uma PEA bem grande, né? A PEA aqui, ela é maior, a gente pegar de 15 até os... Agora a reforma da Previdência aumentou um pouco, mas vamos colocar até 65 anos. Essa é a população economicamente ativa do Brasil, que está contribuindo diretamente, oficialmente, para a economia. E a população inativa de idosos, aposentados e de crianças, ela é menor. Então, o Brasil, né, ele tem a oportunidade daqui a 10 anos de dar um salto, né, inclusive, né, retomando aquela ideia da transição demográfica ser acompanhada por uma evolução econômica. Então, é a oportunidade que o Brasil tem de dar um salto em termos de desenvolvimento. Por quê? Porque esse é um período que a população que trabalha é maior do que a população que não trabalha. Se a população que trabalha é maior do que a população que não trabalha, então vai ser uma oportunidade que o Brasil vai ter de
arrecadar mais recursos, né, através da cobrança de impostos. A economia ela vai ter oportunidade de ser mais forte. Por quê? Porque eu vou ter mais gente trabalhando é mais gente consumindo. Né? Quanto mais você consome, mais o Estado, né, sobretudo nesse sistema tributário injusto que a gente tem, mais ele arrecada, né? Porque o nosso sistema tributário ele é muito baseado, muito pautado no consumo. Ele não penaliza tanto a questão da renda, é o que deveria ser correto, né, para a gente tentar reduzir um pouco a desigualdade econômica no Brasil. Mas o que a gente vê é isso, é a oportunidade que o Brasil vai ter. Vários países desenvolvidos já passaram por essa experiência de ter uma PEA maior do que a população inativa. Eles aproveitaram desse momento justamente para dar esse salto. Mas o que a gente precisa fazer? Vamos pensar, né? Se a gente hoje fosse o presidente do Brasil, seria uma benção, né? Qualquer um de nós pudesse ser. O que poderia ser feito em termos de planejamento para que a gente aproveite bem esse momento de bônus demográfico? Essa é a palavra que designa esse período, onde a PEA é maior do que a população inativa. Então, o que deveria ser feito? Hoje, um investimento pesado em ciência, em educação, em tecnologia, para que a gente possa qualificar, né, sobretudo qualificar a mão de obra, para que quando a gente atravesse esse período, essa mão de obra esteja empregada em postos que paguem bem, em vagas bem remuneradas. Porque quanto mais a pessoa gasta, mais ela vai consumir, mais a economia vai crescer e mais o Estado vai arrecadar. É um período que o Brasil ele precisa fazer uma poupança. Por quê? Porque depois desse período de bônus demográfico, essa população vai envelhecer, ela vai precisar se aposentar. Por mais que eles tenham esticado, né, a idade da aposentadoria com a reforma da Previdência, a gente vai ter em algum momento da nossa história, eles podem até ter prolongado esse momento, que seria inicialmente em 2050, né? A gente vai ter uma população inativa maior do que a população ativa. Por isso que é importante que o Brasil ele faça uma grande poupança nesse período de bônus demográfico, para que ele não venha sofrer no futuro economicamente por conta dessa população inativa que vai precisar, né, da aposentadoria, vai precisar dos cuidados do Estado, com saúde. Então, é importante que o Brasil pense nesse momento atualmente para tentar passar por esse período de bônus demográfico, aproveitar da melhor maneira possível para dar um salto no seu processo de desenvolvimento econômico. O Brasil vem tentando fazer isso, né, e a criação dos institutos federais vai nessa linha, né? Os institutos federais eram uma rede bem reduzida até 2008, né? Alguns estados, sobretudo capitais, eles tinham campus, né? Antigamente era chamado de Cefet, já foi Escola Técnica Federal. Então, a partir de 2008, com a criação da rede federal de educação e a espacialização dessa rede, sobretudo no interior, o governo, o Estado, ele tenta vislumbrar, né, o aproveitamento desse bônus no futuro. Por quê? Porque o qualificando a população, ela vai chegar nesse período ganhando mais e contribuindo mais para a economia brasileira, consumindo mais, pagando mais impostos, né? E essa foi uma tentativa que o Estado brasileiro fez. Né? Antes, a rede era limitada. Era o Cefet, né? Não era Instituto Federal, até 2008, e era limitada a regiões importantes e capitais do país. A partir de 2008, não, ela se especializa em mais lugares. Então, a gente sai de mais ou menos 140 campos e vai para mais de 600. Né? Então, a partir do golpe de 2016, que a democracia brasileira sofreu, a gente praticamente não teve criação de nenhum novo campus e o orçamento da rede federal ele vem sendo reduzido ano após ano. Então, sempre com a justificativa de crise econômica, teto de gastos, esse orçamento vem sendo reduzido. Então, a gente não tem já uma expectativa tão grande de aproveitamento desse bom, sobretudo a partir da formação profissional que a rede federal é capaz de dar, né, para as pessoas. Então, seria importante, né, se fôssemos os presidentes do país, investirmos, né, nessa área de educação científica, tecnológica, para que as pessoas cheguem nesse momento e o Brasil possa fazer uma poupança, se aproveitar desse período, porque se não o fizer, né, se a gente não se aproveitar desse período para fazer essa poupança, a gente vai sofrer muito economicamente no futuro. Então, mais reformas serão necessárias no futuro, se a gente não se aproveitar desse momento, né, desse período onde a população economicamente ativa vai ser maior do que a inativa, chamado de bônus demográfico, tá? E aqui a gente vai ter aqui é a pirâmide etária de 2050. A expectativa aqui, na verdade, era antes da reforma da Previdência ser aprovada, né, esse gráfico foi feito.
Então, a gente vê, ó, a gente pensar que a reforma da Previdência vai jogar a aposentadoria para perto dos 70 anos, aqui a gente já tem uma grande parcela de pessoas, né, já vão necessitar de aposentadoria, mesmo você tendo estendido a ideia do PEA. Do PEA vai até 70 anos. Mas essa população aqui vai ficar, né? Se você pegar aqui de 50 anos para cima, olha o tanto de pessoas que vão ser somadas, né? 20, 30 anos depois, a população inativa. Então, o Brasil, economicamente, vai ter que discutir mais reformas no futuro. Se aproveitasse desse momento do bônus demográfico agora, né, se fizesse as reformas necessárias da maneira correta, talvez a gente não precisasse, né, de mais reformas no futuro, né? Talvez a gente não precisasse se preocupar tanto, mas iremos. Talvez eu não vivencie isso, mas vocês com toda certeza, né? Então esse é o gráfico. Pessoal, então voltando aqui, falei dos principais conceitos para vocês, né? Os mais importantes para vocês entenderem um pouco desse processo de dinâmica populacional. E agora eu vou falar sobre migrações, né? Então, primeiro, migração. O que é a migração? É todo o movimento de pessoas na superfície. Então, você tem deslocamentos de pessoas na superfície de um ponto para outro ponto, você está diante de uma migração. A migração é todo o movimento. As pessoas confundem muito migração e imigração e emigração. Então, a migração é todo o movimento de pessoas de um ponto a outro na superfície, né, no território, na superfície, no mar, na região, no país. A imigração é a chegada desse grupo de pessoas. Então, a gente está aqui, está chegando um grupo de pessoas vindo de um outro lugar, eles são imigrantes, tá? E a imigração é a saída desse grupo de pessoas. Então, eles estão chegando aqui, eles são imigrantes, mas quando eles saíram de lá, né, quem viu eles saindo vai chamar eles de imigrantes. Então, esse processo de saída é a imigração e o processo de chegada é a imigração, tá? A migração é todo o movimento, imigração é quando sai, e imigração, na verdade, é quando chega e imigração é quando sai. Só para não confundir. Confunde mesmo. Tá? A gente tem também a migração transhumância ou sazonal, que é uma migração que ela vai ocorrer em alguns períodos do ano. Eu vou pegar o exemplo do corte da cana-de-açúcar aqui no sudeste e centro-oeste do país. Então, durante a colheita da cana, sobretudo em áreas onde o relevo é irregular, que não permite a entrada do maquinário que foi desenvolvido para isso, e a cana precisa ser colhida ali na base do facão, né, no lombo de muitos trabalhadores, inclusive vários deles escravizados atualmente, no período de colheita, uma quantidade muito grande de pessoas saem das regiões mais carentes do Brasil e vêm para o centro-oeste e para o sudeste para colher cana. Ficam aqui um período, trabalham, ganham seu dinheiro e retornam. Isso é migração sazonal ou transhumância, tá? Ela ocorre em períodos específicos do ano, mas ela não vai durar para sempre. Ela fica um período, depois a pessoa retorna para casa dela, ou para a área, ou para a região de onde ela saiu. Isso seria migração transhumância sazonal, tá? Essa cai com alguma frequenciazinha nos processos seletivos de vestibulares e concurso público. A gente tem o nomadismo, né? As pessoas nômades, elas ficam em um determinado lugar, elas saem de um lugar, vão para o outro, ficam nesse lugar até que os recursos necessários para o desenvolvimento do modo de vida, da cultura delas, se torne escasso, e quando isso se torna escasso, ela vai mudar daquele lugar para um outro, sempre buscando áreas que possibilitem o seu desenvolvimento econômico, cultural. Então, essa é a ideia de nomadismo, tá? Você não se fixa em um lugar, você passa por ele, se aproveita dele, depois que ele não oferece mais recursos, você vai para um outro, tá? A migração pendular tem a ver, né? Dá para a gente pensar no pêndulo desses relógios antigos, né? O que seria a migração pendular? É o movimento que se dá dentro de um período muito curto, normalmente de um dia. Então, eu vou pegar meu exemplo, sou aqui de Indaiatuba, quando eu tenho que dar aula em Campinas, eu vou até Campinas, fico um período em Campinas dando as aulas, depois retorno para Indaiatuba. Isso é migração pendular, eu saio de uma cidade e vou para outra cidade trabalhar, tá? Ok, beleza? Seguindo, êxodo rural. Êxodo é quando um grande contingente de pessoas se desloca de um ponto para outro, né, dentro de uma área, de uma superfície, né, de algum território. Então, esse grande contingente de pessoas se deslocando, a gente chama de êxodo. Então, o êxodo mais comum que a gente conhece, sobretudo nas últimas décadas, é o êxodo rural, quando a população deixa o campo por conta da Revolução Verde, o desenvolvimento tecnológico no campo,
e ela vai migrar para as cidades, né, em busca de melhor qualidade de vida. Isso vai acarretar também vários problemas urbanos, né? A gente já viu isso na parte de urbanização. Então, isso que é o êxodo rural. Atualmente, a gente tem um processo, né, que é até interessante, curioso, ele se dá muito em países desenvolvidos, que é o êxodo urbano. As pessoas saindo do meio urbano, porque elas já não aguentam mais aquela vida dentro da cidade, sobretudo pessoas que tenham condições para isso, né, têm uma renda que seja suficiente para que elas abandonem o modo de vida urbano e elas acabam migrando para o campo. Então, na Europa, nos Estados Unidos, em algumas regiões, no Canadá, você sai da cidade, do grande centro urbano, e vai migrar para as áreas rurais, né? Às vezes próxima da cidade, às vezes distante. A pessoa tem uma ruptura com o modo de vida urbano, né, que ela tinha anteriormente. Tá? Imigração e imigração já expliquei. E agora eu vou falar um pouco sobre as teorias populacionais. As teorias populacionais, a gente tem três principais, né, que é a malthusiana, a neomalthusiana e a reformista. A malthusiana, que incentivou e influenciou muitas das políticas que eu falei no início da aula, políticas contraceptivas, né, que vários países acabaram adotando, ela consistia na ideia de que o crescimento da população ele acontecia num ritmo e a produção de alimentos, o crescimento da produção de alimentos acontecia num outro ritmo. Então, o crescimento da população se dava num ritmo geométrico e o crescimento da produção de alimentos se dava num ritmo aritmético, era bem menor. Então, para o Malthus, a gente, em algum momento da história, ia acabar entrando em conflitos, praticamente por conta da falta de alimentos. Então, a sociedade mundial estava condenada à miséria porque o aumento da população ele era muito maior do que, né, o aumento da produtividade e, sobretudo, a produtividade agrícola. Isso incentivou a Revolução Verde, que a gente viu na questão agrária, né? Essa ideia de que a gente poderia estar fadado à miséria, né, por conta desse crescimento populacional e a baixa produtividade de alimentos. Então, isso incentiva e legitima a ideia de que era necessário a gente promover mudanças na base tecnológica produtiva do campo. A gente passa a aceitar veneno na comida a partir desse momento. Então, você tem uma ideia hegemônica no mundo que diz que se a gente não fizer algo, a gente vai poder entrar em guerra por conta de comida, né? E hoje em dia a gente consegue verificar que a questão da fome nunca foi uma questão diretamente relacionada com a produtividade, sim com a distribuição. A gente tem uma produção concentrada em alguns países, outros países são carentes nesse sentido, e a produção ela é concentrada, ela é má distribuída, né, dentro do território mundial. Né? A gente tem um desperdício muito grande de alimentos no mundo inteiro, a gente tem um consumo muito grande de determinadas populações, né, de alguns países, e outras não consomem quase nada. Então, é uma má distribuição da comida o que ocorre no mundo, na verdade. Né? Então, o problema, eu acho que não passava necessariamente por essa ideia de revolução verde. Apesar da revolução verde ter aumentado a produtividade dos alimentos. Mas é como eu falei na aula de questão agrária, a gente viveu 300 mil anos com aquele modelo agrícola antigo. É um modelo agrícola sem veneno, sem a degradação intensiva da natureza. Então, coisas a se pensar. Mas a teoria malthusiana, ela influenciou bastante nisso. O Malthus, salvo engano, ele era historiador, ele formulou essa teoria entre o final do século XVIII e início do século XIX. Mas ela teve muita força no século XX inteiro, em vários países do mundo, né, que se pautaram, se balizaram por essa ideia do Malthus, tá? E com o passar das décadas, como a gente acabou não condenado à miséria e nem entramos em conflitos por conta da falta de alimentos, né, relacionado com esse crescimento geométrico da população, surge uma nova teoria, que são dos neomalthusianos. Aí diversos autores que, né, foram inspirados pelo Malthus, que dizem assim, olha, tudo bem, a gente não entrou em guerra por conta da falta de alimentos, né? A Revolução Verde ela conseguiu dar conta, hoje a gente come comida com veneno, mas todo mundo come. Não. Mesmo envenenada, não é todo mundo que tem acesso à comida, né? Infelizmente, no mundo. E a gente sabe bem disso. Então, o que os neomalthusianos vão falar? Ó, tudo bem, não acabou os alimentos, mas os recursos naturais eles vão se exaurir se a gente não fizer alguma coisa no sentido de controlar o aumento populacional. Então, para os neomalthusianos, são os recursos naturais que estão em risco devido ao aumento acelerado da população, já que boa parte desses recursos naturais eles não são renováveis, né? São recursos que a natureza produz dentro do tempo e do ritmo dela. Então, para os neomalthusianos era isso, ou você
planeja, você incentiva a redução da taxa de natalidade, o controle populacional, ou a gente vai sofrer no futuro por conta de conflitos relacionados à escassez desses recursos naturais. Hoje a gente sofre por conta disso, mas não é por conta, né, do aumento da população. A gente sofre muito com conflitos no mundo inteiro relacionados aos recursos naturais, mas não tem nada a ver, ou quase nada a ver, com o aumento da população, ou com a população ser grande. A gente tem um monte de recursos naturais aqui no Brasil, né, que a gente mal aproveita deles, né, e eles são utilizados em benefício de outras populações. A população brasileira, ela fica a ver navios, literalmente. Então, a neomalthusiana é isso, eles são baseados na teoria malthusiana, vários autores, diversos autores, que dizem, olha, tudo bem, não foi a comida, mas os recursos naturais não se exaurir se a gente não controlar o aumento da população. Para ambas essas teorias, o problema estava no pobre. Né? O pobre, a pessoa ser pobre, ela ser mal educada, ela não ter tido, não ter cursado a escola, né? Não ter frequentado a sala de aula, não ter feito a faculdade, o fato dela ser pobre era o motivo do aumento da população. Então, para essas pessoas, deveria existir um controle populacional diretamente, né, relacionado com a população pobre. O problema deles estava no pobre. Então, quanto menos pobre eu tiver, menos pobre vai nascer. Se eu controlar o nascimento dos pobres, eu consigo resolver essa grande questão que é a falta ou de alimentos lá atrás, né, durante a hegemonia da teoria malthusiana no mundo, né, uma quase hegemonia, e mais recentemente com a teoria neomalthusiana. Então, o problema de ambos estava no pobre. Aí a gente tem uma série de outros autores, né, que fazem parte desse grupo que a gente chama de teoria reformista. São autores, sobretudo, baseados no materialismo histórico dialético do Marx, né? Então, são autores críticos a essa ideia de que, por exemplo, era o pobre a grande questão do aumento populacional. Para eles não era o pobre o problema. O grande problema, a grande questão era a pobreza. Então deveria se combater a pobreza, porque eu combatendo a pobreza, dando acesso à educação, saúde, aumentando a qualidade de vida das pessoas, aumentando a renda dessas pessoas, né? Eu, com tudo isso, combatendo a pobreza, essas pessoas teriam acesso a meios de educação, teriam acesso à informação, que automaticamente as levariam a pensar o planejamento familiar. Eu falei que hoje em dia no Brasil é comum as pessoas pensarem um planejamento familiar. E tudo isso vem com educação, né? Com mais renda, com mais saúde, com acesso à escola, com acesso à universidade, né? Então, para os reformistas, o problema não era o pobre em si. O pobre ele não tem culpa, né, de crescer e se multiplicar. Né? O grande problema está na pobreza. Então, a pobreza deve ser combatida para que a redução populacional venha a ocorrer, para esse controle populacional ele ocorra de alguma forma. E não, né, o pobre, como os malthusianos e os não-malthusianistas pensavam e defendiam. Tá? Então, basicamente, essas são as grandes teorias, e como eu falei no início, vários países que seguiram as teorias malthusianas e não-malthusianas estão tendo que voltar atrás nessas políticas, estão incentivando para que as famílias tenham mais filhos, adotem, né, tenham mais crianças, para que essas crianças cresçam e possam substituir a mão de obra desses países que está ficando envelhecida com o passar do tempo. Tá?